Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de fuziladas no xadrez. E hoje temos de um lado aqui de brancas, Khatmir Koumov, jogador russo, aprendeu a jogar xadrez aos 12 anos de idade e com menos de 3 anos de estudo já tinha nível de mestre. Portanto, se tornou um grande mestre. Temos aqui então Koumov, um grande mestre russo que aí na década de 50... até a década de 70 ficou sempre ali entre os melhores jogadores do mundo, chegou a estar entre os 8 melhores jogadores do mundo. E aqui ele está dando uma simultânea, então ele está jogando contra várias pessoas ao mesmo tempo, jogando contra uma criançada aí, e no meio dessa criançada tem o Mikhail Tal de 12 anos. Então o Mikhail Tal aí muito jovem, né, pré-adolescente, e ainda desconhecido, vai jogar contra o grande mestre russo, um dos melhores do mundo. Vamos ver essa partida. O Koumov abre aqui a partida com C4, a abertura inglesa. Temos E6 aqui pelo jovem Mikhail Tal, de 12 anos. Cavalo C3, D5 e depois de D4, C6 aqui pelo Mikhail Tal. Ele fez essa formação aí de uma semi-eslava. Cavalo em F3, cavalo em F6. E depois de bispo G5, né, o que jogar aqui? Jogar um bispo E7, né, um lance sólido e ver o que o adversário vai fazer. Nada disso, o Mikhail Tal vai para D por C4, captura o peão e depois de E4, então ele permite esse centro forte aqui pelo grande mestre. Ele faz aqui o lance B5, vai para essa variante Botvinnik da defesa semi-eslava, que é uma variante bem difícil de jogar de negras, né? Então você imagina um garoto de 12 anos jogando a variante Botvinnik da semi-eslava contra um grande mestre, né? Jogando de negras. É realmente muita coragem aqui, muita ousadia do menino Mikhail Tal, porque essa é uma variante realmente difícil de jogar. Agora as brancas fazem E5 e o cavalo não pode sair se não cai a dama, né? Então a partida segue com E5. E será que o garoto já perdeu peça? Claro que não, o Mikhail Tal continua aqui com H6 atacando o bispo e aqui bispo por F6, né? Poxa, Rafael, não era melhor jogar bispo H4 e continuar atacando aqui o cavalo? Poderia, mas aqui não necessariamente as pretas perdem peça, né? As pretas podem jogar G5 e as brancas podem fazer, não é nem um sacrifício, isso na verdade é temporário, né? Cavalo por G5, H por G5 e bispo por G5, as brancas vão recuperar a peça nessa linha, né? Então, por exemplo, o cavalo de bem em D7, E por F6, poderia seguir dessa forma, né? Mas não foi assim que seguiu. O grande mestre aqui, o Koumov, preferiu seguir com bispo por F6, o que tá tudo certo, é um excelente lance. Agora G por F6, E por F6 e aqui o Mikhail Tal não captura o peão, não faz cavalo aqui em D7, ele vai para um lance bispo B4. De alguma maneira, de alguma forma, né, por algum motivo, o Mikhail Tal ele se incomoda aqui com o cavalo de C3 e faz esse lance bispo B4. A partida segue com bispo em E2, dama por F6, roque e aqui bispo por C3. Então veja a ideia aqui do Mikhail Tal, uma ideia bastante sofisticada para um garoto de 12 anos jogando contra, né, um grande mestre. Essa decisão, né, de você trocar o bispo aí pelo cavalo. E vamos ver como segue então a partida. B por C3 e agora sim cavalo aqui em D7. A4, então o grande mestre vai para cima dessa cadeia de peões aí do Mikhail Tal. Bispo B7. Cavalo aqui em E5, colocando o cavalo, né, numa excelente casa, dando a casa de F3 aqui para o bispo. Cavalo por E5, D por E5 e aqui dama por E5. Você fala, poxa vida, mas o Mikhail Tal já está com 2 peões a mais, aí vamos fazer uma contagem, 2, 4, 6, 7 contra 5, né? Mas será que as brancas têm alguma compensação, né? Provavelmente sim, né? Porque o rei das negras está exposto à estrutura de peões, né? São várias ilhas aqui de peões, temos peões dobrados aqui também, né? Então as brancas já deram roque, está mais fácil de colocar a torre no jogo, então aparentemente as brancas podem ter alguma compensação. Agora, você vê que dá para fazer do limão uma limonada, né? O Mikhail Tal, ele realmente está com essa estrutura fraca, não consegue dar aqui o grande roque, mas ele tem essa coluna G aqui que é bastante interessante, né? Será que o garoto vai saber aproveitar isso? Vamos ver como continua a partida. Bispo em F3 e agora a torre D8. O Mikhail Tal já deixou claro que não vai dar o grande roque. Dama em C2 e agora um lance forte. Se você quiser dar pause e tentar encontrar um lance muito forte nessa posição, um lance que traz iniciativa aí para as negras, né? Vale a pena.
E eu espero que você tenha encontrado aqui o poderoso lance aqui do Mikhail Tal, torre D3, né? Esse lance realmente é muito agressivo, né? Ele tá batendo, claro, aqui no peão de C3, mas a gente conhece o Mago de Riga. Na época ninguém conhecia, era um garoto de 12 anos apenas. O Mago de Riga não tá só interessado nesse peão de C3, ele tá interessado em algo mais, né? Em algo mais. A partida segue com A por B5 e agora lá vem ele, o Mago de Riga. Torre por F3, sacrificando a troca contra aí o grande mestre russo, né? E aqui acho que o grande mestre russo já começa a perceber que ele não pode capturar essa torre, né? Porque se ele captura a torre, tem sequência de checkmate, começando com torre G8 cheque e depois de rei H1 C por B5, atacando o peão de F3, por mais que as brancas defendam, por exemplo, com dama D1, virá dama em H5, o rei não pode ajudar na defesa do peão, ninguém pode ajudar na defesa desse peão. E numa posição como essa, é questão de tempo aí para as brancas levarem checkmate em mais alguns lances. Então, o grande mestre Koumov vai para uma ideia interessante aqui nessa posição e faz o lance torre por A7, né? Atacando aí o bispo do Mikhail Tal, tentando um contra-ataque. O Mikhail Tal segue com dama por B5, protegendo agora o bispo. E o grande mestre, então, Koumov, o russo, não se aguenta aí com essa torre dando sopa há tanto tempo e faz o lance G por F3. E é o erro que bastou aqui para o Mikhail Tal seguir firme com dama G5 cheque, rei H1. E se você quiser encontrar o próximo lance, o lance de arremate, Mikhail Tal, de 12 anos, faz o lance e o grande mestre russo Koumov, um dos melhores jogadores do mundo na época, abandona a partida. E eu espero que você tenha encontrado o lance torre G8, né? Não tem como evitar mais aí o checkmate, né? A ameaça de checkmate aqui em G2 é indefensável, né? Então é apenas postergável, né? Aqui, enfim, as brancas não podem jogar torre G1 por dama por G1 dá mate, mas ainda pode jogar um chequinho aqui em A8, ainda dá para jogar um dama G6, né? Dá para fazer algumas coisinhas aí para postergar, mas não tem cabimento, né? Aqui o grande mestre Koumov abandonou e o mundo começa a conhecer aí o garoto, né? O garoto Mago de Riga, Mikhail Tal, que viria a se tornar campeão mundial anos depois. Viria a se tornar o mais jovem campeão mundial da história até então, até a época dele, aos 23 anos de idade, se eu não me engano, Mikhail Tal se tornou campeão mundial. Recorde que viria a ser quebrado depois por Kasparov, né? Kasparov depois quebrou o recorde de Mikhail Tal, se tornando grande mestre, se eu não me engano, com 20 anos de idade ou algo próximo disso. Se tornando campeão mundial, né? Com 20 anos de idade ou algo próximo disso. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas do chess.com, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela, olha só, 97,6% de precisão para um garoto de 12 anos contra um grande mestre, é só digno mesmo de um gênio, né? De um futuro campeão mundial, com certeza, né? Olha só, 10 dos lances foram os melhores para o Mikhail Tal, 5 para o Koumov, um lance bom para cada um, 7 lances de livro, 2 imprecisões para o Mikhail Tal, 6 para o Koumov, um erro do Mikhail Tal, nenhum do Koumov, mas no entanto uma gafe aí do Koumov que foi suficiente aí para o Koumov perder a partida, né? Rafael, cadê o erro do Mikhail Tal? Cadê a gafe aí do Koumov? Tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui no Lichess. A gafe foi o tentador, né? G por F3. Aqui o Koumov poderia tentar continuar na partida com torre por B7, apesar de que o Mikhail Tal ainda assim ficaria melhor depois de dama por B7, aí sim G por F3, mas por conta dessa estrutura de peões bem fraca e por conta aqui da exposição do rei, né, o Mikhail Tal tem melhores condições de jogar esse final, um peão a mais, além de tudo, e seria provavelmente encaminhado aí para uma vitória pelo garoto aí de 12 anos, Mikhail Tal, que a gente viu que já é um garoto diferente, né? O Koumov também um jogador, né? Aprendeu aos 12 anos, muita gente disse que é tarde para nível competitivo, mas em menos de 3 anos ele já tinha nível de mestre, né? E se tornou um dos melhores do mundo. Então, não necessariamente é tarde, né? Começar com 12 anos de idade. No entanto, a estatística diz que quanto mais cedo começa, maior a probabilidade da pessoa ter sucesso como profissional do xadrez, né? Começando aos 6, aos 7 anos de idade. Mas, pessoal, isso tem que vir da criança, né? Tem que estar dentro dela, tem que estar dentro dos gostos e da vontade da criança. Isso não pode ser uma vontade dos pais, né? Fica um alerta aí importante, tá bom? Criança tem que brincar, tem que se divertir e fazer o que gosta. Se ela se divertir e brincar jogando xadrez, tudo bem. Aí pode até ser que dê para encaminhar para isso, né?
Tá, mas aí olha que sensacional essa partida, né? Então esse foi aqui o erro, né, do Komov. E o erro do Mikhail Tal. Bom, o computador considera aqui que o lance do Mikhail Tal, o bispo B4, foi um erro. O computador prefere dama por F6 ou cavalo D7. Né? No entanto, depois que se faz o lance bispo B4 e o jogo continua, o computador parece começar a gostar das ideias por trás desse lance. Né? Então é difícil explicar para um computador o que o Mikhail Tal, né, tinha na cabeça quando fez o lance bispo B4 e a decisão dele de capturar o cavalo para enfraquecer, né, o jogo das brancas, para não poder jogar o lance D5, para não poder bombardear aqui em B5, para não ficar com um cavalo forte aí entrando na partida. Quem sabe esse cavalo poderia ficar com um posto bacana lá em C5. Então o Mikhail Tal teve o porquê, teve as suas razões, o computador não sabe quais são elas e considerou bispo B4 um erro, né? Então esse é o único erro apontado aí pelo computador. Fantástico, né? Uma partida sensacional, espero que vocês tenham gostado aí do surgimento do mago, né? A partida do surgimento do mago foi a partir daí que as pessoas começaram a falar. Você viu aquele menino ganhou lá do Komov, né? Numa simultânea e tal. E aí o mundo começa a conhecer pouco a pouco o Mago de Riga, que se tornaria campeão mundial anos depois, Mikhail Tal. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!